Glória a Deus, graças a Deus, saldos amados e queridos ouvintes com a paz gloriosa de Jesus Cristo. Tenham um bom dia na presença de Deus, meu querido, minha querida, que pela primeira vez está nos ouvindo através do Facebook. Hoje eu trago para o seu coração a mensagem da palavra de Deus, amém? Deus quer falar com você através da sua palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós vamos hoje ler a palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, verso a seguir. O centurião de Cafarnaum. Aleluia. Vamos ler essa palavra tão bendita e gloriosa, o centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldados sobre o meu poder. Eu digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes a gente para pensar o que é a fé. Né? A fé não é uma coisa palpável. A fé não é algo que você possa ver para crer. É o contrário. A fé é aquilo que nós não vemos e nós cremos. Nós vemos com os olhos da fé. Nós imaginamos pela expectativa da palavra de Deus aquilo que Deus já vai realizar. Porque isso é crer no poder de Deus, isso é acreditar no impossível. Então, a palavra de Deus, ela conta para nós aqui que havia um centurião, né, que era um soldado romano, um chefe, né, do exército romano de Cafarnaum, que ele tinha um dos seus servos doente. E ele ouviu falar de Jesus. Como você agora, pela primeira vez talvez, está ouvindo falar de Jesus. Uma coisa é quando nós ouvimos falar de Jesus, outra é quando nós ouvimos e cremos em Jesus. Talvez você está passando por uma situação na sua vida hoje que é necessário você colocar a sua fé em ação. Porque muitas das vezes milagres
só acontece quando a gente coloca a fé em ação, quando a gente toma um posicionamento, uma atitude diante da palavra de Deus, para a gente poder receber a vitória. E esse homem aqui, ele fez isso, ele tomou uma posição diante da situação que ele estava vivenciando. Ele estava ali com seu servo enfermo. Então ele manda alguns dos seus servos até Jesus, chamar Jesus, né? Para resolver a situação. Mas no meio do caminho, ele pensa, bom, eu não sou digno que este homem entre na minha casa. Porque eu sou um homem de autoridade, eu sou uma pessoa que dou ordem aos meus servos e eles me obedecem. Em outras palavras, eu sou um pecador, eu sou tão falho. E Jesus é santo. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é aquele que tem toda a autoridade. Aqui nós vemos o segundo ponto, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que ele é uma autoridade e que a autoridade de Jesus era muito maior do que a autoridade dele. E como soldado, como centurião, ele não estava à altura de Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Reconheça quem é Jesus na sua vida. Porque muitas vezes a gente fala que crê em Jesus, mas é só da boca para fora, né? Quem é Jesus para você? Esse centurião aqui reconheceu quem era. Então ele manda outros servos, a Bíblia diz. E quando esses servos vão no meio do caminho, né? A mensagem é: o mestre disse que não é digno de receber o Senhor na sua casa. O centurião disse: não é digno de receber o mestre na sua casa. Mas se o Senhor dizer uma só palavra, ele crê que o seu servo será curado. Às vezes a gente acha, irmãos, que a gente precisa tocar, sentir, estar perto. A fé, o mover de Deus, o Espírito de Deus, ele atua na nossa vida através de nós tomarmos posse da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é liberada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas, situações, Deus então entra com o seu agir. E aqui a fé dele foi essa, que se Jesus dissesse uma palavra só, liberasse uma palavra de cura, o seu servo seria curado. E aqui no verso de número 9, a Bíblia diz assim, e ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel eu tenho achado tanta fé. Porque Jesus, ele passava em vários lugares, e Jesus, ele se deu com pessoas que tiveram vários tipos de fé, que são demonstradas pela nossa atitude, né? A Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue, que foi também uma fé tremenda, que somente de tocar na orla da sua veste, ela foi curada. Porque ela creu que até na roupa do Senhor sairia virtude. Que a virtude de Jesus era tão, mas tão grande que podia alcançá-la naquele momento. E aqui, esse centurião, ele acreditou que uma palavra só faria todo o efeito. E você acredita que hoje essa palavra que você está ouvindo vai surtir efeito na sua vida? Essa palavra que você está ouvindo, ela tem o poder, porque ela é a palavra de Deus, para curar o doente, para fazer milagres na sua vida, para abrir portas, para entrar com providências em situações na sua vida que você acha que já não tem mais solução, que não tem mais o que ser feito. E a Bíblia diz que Jesus, ele então menciona
o ato de fé daquele homem, que em todo Israel ele nunca tinha achado tanta fé. Porque a fé daquele homem foi tão grande que foi a fé apenas de tomar posse da palavra. Jesus não foi na casa dele, Jesus não tocou no servo dele. Não, Jesus apenas abriu sua boca. E a Bíblia diz no verso de número 10: e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Olha aí, que coisa tremenda. Quando os servos do centurião voltou para casa e chegou lá, o rapaz estava curado. A enfermidade, a qual a Bíblia não menciona o nome, a situação que ele estava passando, já havia desaparecido. Então eu quero profetizar na sua vida hoje essa palavra. Que você venha crer que Jesus Cristo é o mesmo, Ele não mudou. Ele entra nos hospitais, Ele entra nas cadeias, Ele entra nos manicômios, Ele entra, aleluia, na sua casa, na sua situação, seja qual for a situação que você está passando. E Ele está mandando dizer para você e liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida, que hoje você já está tomando posse do impossível na sua vida. Então creia nesta palavra, meu irmão. Não duvide do poder da palavra de Jesus. A palavra do Senhor muda as coisas em um piscar de olhos. Então tome posse em nome de Jesus nessa mensagem gloriosa da palavra do Senhor, e que seu dia hoje seja um dia de vitória, um dia onde a palavra de Deus vai surtir efeito em todas as áreas da sua vida. Que o Espírito de Deus possa te abençoar, que Deus possa te capacitar com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, viva pela fé, viva pela palavra.